Oi, gente, bom dia. Hoje é dia 21 de janeiro de 2026. Vamos ler o devocional Gênesis 21, Jó 21 e Mateus 21. E a Xuxinha vai ficar com a gente porque ela não quer se desgrudar. Gênesis 21, nascimento de Isaque. O Senhor visitou Sara como ele tinha dito e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebeu, apesar de sua velhice, deu à luz um filho a Abraão, no tempo fixado por Deus. Abraão pôs o nome de Isaque ao filho que lhe nascera de Sara. E passados 8 dias do seu nascimento, circuncidou-o como Deus tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho Isaque. Sara disse: Deus deu-me algo de rir, e todos aqueles que souberem se rirão de mim. E ajuntou: Quem teria previsto que Sara amamentaria filhos a Abraão? Porque eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Sara viu que o filho nascido a Abraão de Agar, a egípcia, zombava de seu filho Isaque. E disse a Abraão: Expulsa essa escrava com seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso desagradou muitíssimo a Abraão por causa do seu filho Ismael. Mas Deus disse-lhes: Não te preocupes com o menino e com a tua escrava. Faze tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaque que nascerá a posteridade que terá o seu nome. Oh, meu Deus! Mas a posteridade que terá o seu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, por ser de tua raça. No dia seguinte, pela manhã, Abraão tomou o pão e um odre de água, e deu-os a Agar, colocando-os às suas costas e despedindo-a com seu filho. Ela partiu, errando pelo deserto de Bersabeia. Acabada a água do odre, deixou o menino sob o arbusto, e foi assentar-se à frente, à distância de um tiro de flecha. Porque dizia ela: Não quero ver morrer o menino. Ela assentou-se, pois, em frente e pôs-se a chorar. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar no céu, dizendo-lhe: Que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhes os olhos, e ela viu um poço onde foi encher o odre, e deu de beber ao menino. Deus esteve com este menino, ele cresceu, habitou no deserto, e tornou-se um hábil flecheiro. E habitou no deserto de Farã, e sua mãe tomou para ele uma mulher egípcia. Aliança de Abraão com Abimeleque. Por aquele tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, general do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Jura-me, pois, pelo nome de Deus, que não me enganarás, nem a mim, nem a meus filhos e nem aos meus descendentes, mas que usarás para comigo, com a terra onde habitas, do mesmo benevolência que eu tenho testemunhado. Eu juro, respondeu Abraão. Mas Abraão queixou-se a Abimeleque por causa de um poço que os seus homens lhe tinham tirado à força. Ignoro quem tenham feito isso, respondeu Abimeleque. Tu mesmo nunca me dissestes nada a esse respeito, e só hoje estou ouvindo falar disso. Abraão tomou então ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram aliança entre si. Abraão pôs à parte 7 jovens ovelhas do rebanho, que significam, disse-lhe o rei, estas 7 ovelhinhas que pusestes à parte, aceitarás a minha mão. Estas 7 ovelhinhas, respondeu Abraão, como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso deu-se àquele lugar o nome de Bersabeia, porque ambos ali tinham jurado. Foi assim que fizeram aliança em Bersabeia. Depois disso, voltou Abimeleque para a terra dos filisteus, com Ficol, general do seu exército. Abraão plantou uma tamareira em Bersabeia e invocou ali o nome do Senhor, Deus da eternidade. Abraão habitou muito tempo na terra dos filisteus. Ei, gente, eu tô ansiosa. Quero comer essas folhinhas. Agora vamos ler Jó.
Capítulo 21 de Jó. Resposta de Jó aos amigos dele, né? Não vai comer a Bíblia, ô pequeninos. Jó tomou então a palavra nesses termos: ouvi atentamente minhas palavras, que eu tenha pelo menos esse consolo de vossa parte. Permite que eu fale, quando tiver falado, zombai à vontade. É de um ser humano que me queixo, e como não hei de perder a paciência? Olhar para mim e ficareis estupefatos, e poreis a mão sobre a boca. Quando penso nisso, fico estarrecido, e todo o meu corpo treme. Porque os ímpios sobrevivem, e ao envelhecer crescem em poderio. Sua posteridade prospera diante deles, e suas descendentes sob seus olhos. Suas casas estão em paz, livres de perigo, e a vara de Deus não os atinge. Seu touro é cada vez mais fecundo, sua vaca cria sem nunca abortar. Deixam os filhos correr como carneiros. E os seus pequenos saltam e brincam alegremente. Cantam ao som do pandeiro e da cítara. Divertem-se ao som da flauta. Passam seus dias na alegria e descem tranquilamente à região dos mortos. Ora dizem a Deus: afasta-te nós. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que... servimos. Que vantagem tiramos em lhe fazer orações? A felicidade não está em suas mãos? Contudo, longe de mim está o modo de pensar dos ímpios. Quantas vezes vemos apagar-se a lâmpada dos ímpios e a ruína desabar sobre eles? Serão eles como a palha ao vento, como a cinza tragada pelo turbilhão? Deus reserva para os filhos o castigo do pai? Que seja com os próprios olhos a sua ruína, e ele mesmo beba da cólera do Todo-Poderoso. Pois o que lhe importa a sua casa depois dele? Seu número de seus meses já está contado. É a Deus que se irá ensinar a sabedoria, a ele que julga os seus superiores. Um morre em pleno vigor, feliz e tranquilo, os flancos cobertos de gordura e a medula de ossos cheia de seiva. Juntos se deitam na terra e os vermes recobrem a ambos. Por certo, conheço vossos pensamentos. Oi, bebê, vem cá. Os julgamentos iníquos que fazeis de mim. Dizeis: onde está a casa do tirano? Onde está a tenda em que habitavam os ímpios? Não interrogastes os viajantes? Contestareis seus testemunhos? No dia da infelicidade o ímpio é poupado, no dia da cólera ele escapa. Quem reprova diante dele o seu proceder, ele pede contas de seus atos. Levam-no ao sepulcro, ficarão de vigília em sua câmara funerária. Os torrões do vale são-lhes leves. Todos os homens irão em sua companhia, e foram inumeráveis seus predecessores. Que significa, pois, essas vãs consolações? Todas as vossas respostas são apenas perfídia. Nossa, que palavras difíceis hoje. Vamos ao Mateus 21. Eu tô nervosa aqui, tô nervosa. Entrada de Jesus em Jerusalém. Aproximaram-se de Jerusalém quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte, encontrais logo uma jumenta amarrada e com ela seu jumentinho. Desamarrai-as e trazei-vos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles e que ele sem demora os devolverá. Assim, neste acontecimento, cumpriu-se o oráculo do profeta: dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram o jumento e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos e fizeram-nos montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores, espalhavam-os pela estrada. E toda aquela multidão que precedia e que a seguia chamava: Hosana ao Filho de Deus, ao Filho de Davi. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus.
Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: Quem é este? A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Os vendilhões expulsos. Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas. E disse-lhes: Está escrito, minha casa é uma casa de oração. Em Isaías 56:7. Mas vós fizestes dali um covil de ladrões. Jeremias 7:11. Os cegos e os coxos vieram a ele no templo, e ele os curou, com grande indignação dos príncipes e sacerdotes, dos escribas que assistiam a esses milagres. E ouviam os meninos gritarem no templo: Hosana ao Filho de Deus, ao Filho de Davi. Disseram-lhe eles: Ouves o que dizem eles? Perfeitamente, respondeu-lhes Jesus. Nunca lestes essas palavras? Da boca dos meninos e das crianças, de peito tirastes o vosso louvor. Salmos 8:3. Depois os deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. A figueira amaldiçoada. De manhã, voltando à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas. E disse-lhes: Jamais nasça fruto de ti. Imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: Como ficou seca num instante a figueira? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos declaro que se tiverdes fé e não hesitardes, não só farei o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta figueira, mas a esta montanha, levanta-te daí e atira-se ao mar, isso se fará. Tudo o que pedirdes com fé na oração vos alcançareis. Autoridade de Jesus. Dirigiu-se Jesus ao templo. Tira o barrigão. Enquanto ensinava, os príncipes, os sacerdotes, os anciãos do povo aproximavam-se e perguntavam-lhe: Com que direito fazes isso? Quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhe Jesus: Eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com que direito o faço. De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si: se respondermos do céu, ele nos dirá: por que não crerdes nele? E se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo o mundo considera João como profeta. Responderam Jesus: Não sabemos, pois eu tampouco vos digo. Retorquiu Jesus: Com que direito faço essas coisas? Parábolas de 2 filhos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Meu filho vai trabalhar hoje na vinha. Tchau. Respondeu ele: Não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus lhe disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e os meretrizes vos procedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Parábola dos lavradores homicidas. Houve outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo arrendado a lavradores, deixou-a o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto da vinha. Mas os lavradores agarraram-se aos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: Hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: Eis o herdeiro, matemo-lo, e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam ele:
Mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: Nunca lestes nas Escrituras, a pedra rejeitada dos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é a obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Aquele que tropeçar nessas pedras far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeu o povo que tinha por um profeta. Amém. Amém, faz amém. Amém. Amém, Jesus.